Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Sempre de segunda a quarta-feira, 7h45, você vai me ver por aqui para disseminar conteúdo, trabalhar com vocês pontos específicos da educação respeitosa, enfim, evoluir. Oi, Anja! As mamães da mentoria da criança interior já estão aqui conectadas e já estão aí chamando: oi, Anja linda, que bom, que bênção, gente. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Rose Silva, Maíra, Fer, Francine, Milena, Rose, Lari, Jaque, Aline, Natália, Janaína, Medicina e Café, Poliana, Rocha Sandra, Andréa Zen, Carolina, Ivan, bom dia, pessoal. Carla Cristina, bom dia. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Não esqueçam sempre de clicar no coraçãozinho, não esqueçam de enviar, clicar aqui nesse aviãozinho, enviar para as pessoas essa live para vocês ajudarem com o meu trabalho, tá? Eu tenho que lembrar vocês disso, porque isso é importante. Ok? Bom dia, Jéssica, Fábio, Cris, Luciana, bom dia, sejam bem-vindos aí quem tá entrando, quem vai assistir também pelo YouTube depois, é um prazer também ter vocês por aqui, ok? Deixe seu comentário, seja no YouTube, seja aqui, se possível eu vou conseguir ler, vou conseguir responder aquilo que me for possível, né, gente? E vamos lá, o que nós vamos falar hoje? Sobre você nunca perde a paciência? Eu sempre ouço essa pergunta. Ou alguém me faz essa pergunta, ou alguém me escreve essa pergunta, mas eu sempre ouço isso. Então eu decidi trazer esse assunto para fechar a nossa semana de lives, porque é um assunto muito importante. Eu vejo um equívoco da interpretação das pessoas em relação à educação respeitosa, gente. E vocês que me acompanham todos os dias de manhã, que estão aqui todos os dias de manhã, que eu sei que são estudiosas, que estudam para educar, vocês mães e vocês pais, que querem evoluir, querem aprender, querem abrir a mente em relação à educação, precisam entender uns pontos importantes sobre a educação respeitosa. Então vamos lá. Primeiro, educação respeitosa não é permissividade, entendam isso, não é permissividade. Gabi, o que é permissividade e o que é educação respeitosa? Qual é a diferença das duas coisas? A educação respeitosa, na educação respeitosa, você é o adulto preparado da relação. Você é aquele adulto que sabe o que fazer, que sabe como agir, que orienta, que educa, né? Que disciplina o seu filho. O que é disciplina? Disciplina vem da palavra, se eu não me engano, é do latim, se eu não me engano. Significa ensinar, não sei se é latim ou se é hebraico, agora me fugiu, mas significa ensinar, se você for estudar a etimologia da palavra. Então, que disciplina o seu filho, que corrige as falhas, que instrui, que acolhe, que ampara, que ama, que é afetuoso. Então, a educação respeitosa, ela entra em todos esses contextos, tá bom? E principalmente é uma educação que tem respeito mútuo. Eu respeito a criança e a criança me respeita. A educação tradicional exige o respeito unilateral. A criança respeita o adulto. Na educação respeitosa existe o respeito mútuo de um para com o outro. E respeitar a criança não significa fazer o que ela quer. Isso não é respeito. Quando a gente confunde respeito com permissividade, é porque a gente ainda tem enraizado na nossa mente que para sermos bonzinhos, para sermos gentis, precisamos fazer o que o outro quer. Porque isso vem da nossa educação. Quando a gente fazia o que os nossos pais queriam, quando a gente não contestava, não contra-argumentava, quando a gente não manifestava a nossa opinião, a gente só aceitava, só dizia sim, só fazia o que era preciso, a gente era aceito e a gente era importante, a gente era amado, a gente era elogiado, entendem? Então na nossa cabeça tá lá embutido, é uma crença embutida que às vezes a gente não tem nem a consciência de que ela existe, de que para eu fazer o bem para o outro, eu preciso fazer o que ele quer que eu faça. Só que fazer o que ele quer que eu faça nem sempre é o que é o melhor para a criança, que eu tô pipocando aqui hoje. Nem sempre é o melhor para a criança.
O não, gente, o não protege, o não educa, o não também acolhe, o não é instrução, você é o adulto, você sabe o que fazer, você sabe o que é melhor para o seu filho, só que para isso, para você usar o não, para você colocar os limites com respeito, você tem sim que estar curado das suas feridas, para você não ficar respingando suas dores na sua criança. Entende? Para que a gente consiga realmente usar o não e estipular os limites e as regras com sabedoria, respeitando a infância, respeitando o nível de maturidade e desenvolvimento de cada criança. Às vezes a gente erra quando a gente vai estipular uma regra, dar um comando, ensinar um limite, a gente erra com os nossos filhos porque a gente não se entende, a gente não respeita a infância, a gente não conhece o desenvolvimento da criança, a gente exige demais, cria uma expectativa além do que ela pode nos dar, porque a gente não olha para as nossas responsabilidades, aquilo que eu tenho feito de errado, aquilo que eu tenho feito de excesso, né? Eu não olho para mim, fico só olhando para o comportamento que eu quero calar, e não educar e não instruir, e é aí que eu erro. Mas fazer tudo que a criança quer, não dizer não para sua criança, certo? Não estipular os limites é prejudicial tanto quanto o autoritarismo, gente. Vamos lá. Deus que é Deus, que nos ama na sua infinita graça, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele nos diz não. Imagina se Deus fosse nos dizer sim para tudo. Só que o não de Deus não é apontando o dedo para tua cara, não é rotulando você, chamando você de teimoso, de teimosa, não é te abandonando, não é te humilhando. Deus, ele nunca sai daqui, ele sempre vai estar aqui, nós é que nos afastamos dele. Se a gente não quer a vontade dele, que é boa e perfeita e agradável, se a gente não acredita e não confia que a vontade dele é boa e perfeita e agradável, a gente se afasta dele. E ele, na sua infinita misericórdia, ele permite que a gente faça isso, mas ele sempre vai estar aqui. É só a gente quebrar a cara lá, porque quando a gente sai debaixo da vontade soberana de Deus, a gente quebra a cara. É só a gente quebrar a cara lá que a gente vai querer voltar. E quando a gente volta, ele está no mesmo lugar, do mesmo jeito, com o mesmo amor, de braços abertos nos esperando. Agora, a gente não faz isso com os nossos filhos. Quando eles não fazem o que a gente quer, é a gente que se afasta. Entendem? É a gente que sai de perto. É a gente que decide virar as costas. É a gente que rotula, que aponta, que briga. E quando eles se arrependem, a gente não tá de braços abertos esperando. A gente fala, agora eu não te falei, mas agora você entende o que eu quero dizer? Agora você vai acreditar em mim? Não é assim, gente? Fala real pra mim. Se em algum momento da sua vida não passou isso pela sua cabeça, você não fez isso com seu filho, ou você não viveu isso com seus pais, se não foi dessa forma. É isso que a gente faz, a gente não sabe amar incondicionalmente, como Deus nos ama, e Ele ensina que a gente faça, tá? Então, dizer não é se posicionar onde você quer, porque você sabe o que é melhor, porque você tem convicção da maternidade, da mãe que você é, do pai que você é, e entende as vulnerabilidades, entende as fraquezas, entende a imaturidade dessa criança. Deus só fica ali, além dele ser perfeito, né, onipotente, onipresente, onisciente, ele só fica ali porque ele entende isso. Ele entende a obra dele, ele entende a nossa fraqueza, ele entende a nossa vulnerabilidade, ele entende a nossa imaturidade espiritual, racional, cognitiva, emocional, ele entende. Ele entende, e eu fico imaginando que ele deva sofrer com as nossas decisões, porque ele sabe que vai dar errado, mas ele não pode passar a mão na cabeça, ele não pode proteger a gente de tudo, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa enxergar que existe ele, que está ali para nos guiar numa vida que não vai ser sem problemas, numa vida que não vai ser sem lamentações, mas é uma vida que vai ter paz, que vai ter alegria, que vai ter gratidão, que vai ter encorajamento, porque quando a gente caminha com ele, é isso que a gente sente. E nós, enquanto pais, gente, a gente precisa ter esse papel com os nossos filhos. Então, falar pra vocês, você nunca perde a paciência? Claro que eu perco.
Só que quando eu tô perdendo a paciência, eu sei que é o meu problema e não a minha criança. Sou eu que tive um dia difícil, sou eu que estou cansada, que estou com sono, sou eu que quero ficar sozinha, sou eu que tô com problema, sei lá, no trabalho, tô no casamento, na família, nas amizades, sou eu. E eu entendo que sendo eu preciso lidar com isso, mas eu posso muito bem comunicar isso para os meus filhos. Hoje eu não estou num bom dia, hoje eu estou sem paciência, hoje eu estou nervosa, hoje eu estou de TPM. Então, por favor, colaborem, porque eu não quero explodir, eu não quero estourar, eu não quero ser desrespeitosa, mas eu posso não conseguir hoje porque eu não tô legal hoje. Vocês estão entendendo? Nós não somos de ferro e eu não tô ensinando vocês a serem. Só que também eu não quero que vocês fiquem apoiadas na muleta de que eu sou humana e eu posso errar. Existe 10% da nossa vida em que a gente vai acabar brigando com os filhos, em que a gente vai acabar sendo desrespeitoso em algum momento, talvez agindo de forma que depois eu vá me arrepender, mas existem esses 10%, não 90% assim. Se você tem vivido 90%, 80%, 70%, 60%, se você tem vivido mais no estresse do que na consciência, algo está errado na sua vida, não na sua criança. É você quem precisa consertar a sua vida para que a sua maternidade, a sua paternidade flua melhor. Você não tem que consertar a sua criança, você tem que consertar você. Agora, se tem 10% ou 15% que seja de você, que às vezes você sai do prumo, gente, nós somos humanos. A gente fica triste, a gente fica de saco cheio, a gente fica estressado, a gente acorda às vezes com os hormônios diferentes, a gente tem desânimo. É natural, somos humanos, não somos perfeitos. E aí a gente precisa entender essas emoções, comunicar para nós, comunicar para o outro, porque o outro não é obrigado a engolir o meu desânimo, a minha raiva, a minha tristeza, mas ele pode ouvir, ele pode entender, ele pode aprender a ter empatia por isso eu preciso comunicar. Mas eu não quero falar o que eu tô sentindo. Se você não quer falar o que você tá sentindo, se você não quer desabafar, se você não quer colocar para fora, você vai vomitar em cima das pessoas. As pessoas não vão estar prontas para isso, elas não vão entender e aí elas vão receber, principalmente as crianças, como falta de amor, como um desamor. Agora, se você comunica, ela é capaz de entender que não é sobre ela, é sobre você. E educar com respeito não é permissividade, porque não acreditem e não pensem que se vocês estiverem acertando o tempo todo é sinal de que seus filhos não vão chorar. Criança chora porque choro é comunicação. Criança chora porque ela tá lidando com a frustração. A gente, quando tá frustrada, a gente fica triste, a gente come um pote de chocolate, não é? A gente se enfia nos doces, a gente vai pra TV, a gente chama os amigos pra conversar. Entende? A gente, quando tá triste, ou quando tá chateado, ou quando tá nervoso, a gente tem os nossos recursos para lidar com isso. A criança também, só que na imaturidade dela, o recurso que ela vai ter é o choro, é a birra, é o comportamento mais agressivo. E aí eu não posso? A criança não pode chorar, a criança não pode manifestar a vontade dela, não querer. Sabe, gente, é umas coisas que tá tão enraizado na gente. Por exemplo, ontem teve uma festa, ia ter uma gravação de uma festinha lá na escola do meu filho, como estamos em pandemia, os pais não podem ir, então vai ser gravado, e ele tinha que ir com uma roupa bonitinha, veio um recado dizendo que ele tinha que ir com uma roupa bonitinha pra gravação e tal. Eu cheguei em casa, ele tava com uma roupa que não combinava, a calça não combinava com a blusa, tava uma calça estampada com uma blusa tipo xadrezinha, não tava bonito. E eu falei pra ele, falei, filho, não combina essa calça com essa blusa, a gente vai precisar trocar ou a blusa ou a calça. Falei, vamos colocar uma calça jeans. E ele falou, mãe, não quero, porque vou ter aula depois de educação física. E eu falei assim, mas você não vai gravar? Vou. E eu falei, então, calça jeans fica bonita. Ele fez assim, e aí eu pensei, falei, se fosse eu que fosse para uma gravação e logo em seguida eu tivesse que correr, jogar bola, fazer exercício físico, eu não ia fazer exercício físico, correr, jogar bola de calça jeans. Agora a criança, ela tem... porque é criança brinca de qualquer jeito mesmo, mas ela tem vontades, ela tem sentimentos, ela tem necessidades. Se ela não quer usar o raio da calça jeans
Por que eu tenho que obrigar a criança a usar só porque vai ficar bonito no vídeo? A gente nem chegou nesse ponto. Quando ele fez aquela cara assim, eu falei, então vamos escolher um moletom mais bonitinho, que é confortável, você consegue fazer de moletom. Dele, tá bom, e pronto, resolvemos. Mas eu fiquei depois pensando, quantas vezes a gente briga com os filhos para que eles usem as roupas que a gente quer que eles usem? Porque é mais bonita. Poxa, imagina o teu marido escolhendo a roupa que ele quer que você use porque ele acha mais bonita. Mas você não acha confortável. Sabe? Só que também, ao mesmo tempo, não é simplesmente deixar a criança ir para um casamento com uma roupa de fantasia de super-herói. Só porque ela gosta e ela não acha legal usar uma roupa social. Entende? Não é 880. Eu não tenho que impor tudo e nem permitir tudo. Eu preciso instruir. Eu tenho que avaliar se naquele ambiente tá tudo bem ela ir daquele jeito, ela vai. Ela tem vontade, o corpo é dela. Se o tecido incomoda, é dela o corpo. Agora, se naquele ambiente não dá para ir com tal roupa, porque ela precisa entender que ela tem que se adequar ao meio, porque a decisão da criança tem que fazer bem para ela, para o outro e para o ambiente onde ela vive. Então, se eu tô entendendo que num casamento é legal ensinar que a gente, em respeito aos noivos, em respeito às fotos, ao vídeo, é bacana a gente demonstrar isso, esse carinho, esse afeto com a roupa que a gente escolhe pra ir, eu vou ensinar, eu vou instruir e às vezes vai ter choro e eu vou acolher esse choro e eu vou entender esse choro e eu vou dizer pra ele, eu entendo e a decisão é essa. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? A gente exige das crianças, sabe? Que nem comida, né? A gente quer comer um lanche, a criança não gosta de lanche, vai comer lanche, porque é lanche que tem. Ela não gosta. Meu Deus do céu, tem uma comida que você não gosta, você vai enfiar a goela abaixo? Você não vai. Só que também a gente pode ensinar para ela ser mais flexível. Não é só ser do jeito dela, mas também não é ser só do nosso jeito. Vai ter dias que a sua criança vai ser mais colaborativa, que ela vai colaborar mesmo, obedecer mais, ser mais empática. E vai ter dia que ela vai estar mais estressada, que você vai ter que ter mais paciência. E, gente, a questão é saber que não existem dias perfeitos. Existe reconhecimento da nossa emoção, de como a gente tá naquele dia, de como a criança tá naquele dia. E como eu, enquanto adulta, vou redirecionar esse comportamento. O meu e o da minha criança. Agora, perder a paciência é absolutamente normal. É absolutamente normal. Você às vezes fala, vamos escovar o dente, vamos trocar de roupa, vamos almoçar. E sua criança não ir de imediato é absolutamente normal. E aí você vai tentar, vai na brincadeira, vai, né, nas perguntas curiosas, vai na conscientização, vai olhando no olho, vai dizendo pra ela, filha, eu já te chamei várias vezes, se você não colaborar agora, cara, eu vou acabar perdendo a paciência, eu não quero, filho, vamos escovar o dente, eu vou com você, eu te ajudo, eu sei que é chato, mas não é negociável. Em outros momentos eu não vou ter esse tempo, nem essa paciência de fazer isso, e eu vou pegar e vou falar, pelo amor de Deus, vamos escovar o dente que eu já falei com você quantas vezes. Só que esse, em outros momentos, tem que ser 10% da minha vida. 10% da minha maternidade. Não pode ser 90, não pode ser 60. Tem que ser 10. E, gente, sendo muito boazinha, tem que ser 15. Porque se eu for assim o tempo todo, a chance de eu acabar no desrespeito, a chance de eu acabar na desvalidação, a chance de eu acabar na imposição, desvalidando toda a necessidade da criança em favor somente da minha, é gigantesca. E não é só com a criança, eu acabo fazendo isso com a criança, com o marido, com a mãe, com os amigos, com todo mundo. E o contrário também acontece. Quando eu sou muito permissiva com meu filho, eu também acabo sendo permissiva com todo mundo. Eu acabo cedendo para o marido, cedendo para os pais, cedendo para os amigos e eu vou ficando à deriva. E eu vou ficando para trás. E o que importa para mim não vai sendo abastecido. Aí chega uma hora que eu me sinto sobrecarregada, que eu me sinto sozinha, que eu me sinto cobrada, que eu me sinto inútil, porque eu não dou conta de nada. Eu ao mesmo tempo quero dar conta de tudo. Vocês estão entendendo? Aquilo que eu faço com a minha criança respinga nas minhas relações.
O Rafa fala uma frase, né? O jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. O jeito que você educa os seus filhos, você também se relaciona com todas as outras pessoas. Seja no autoritarismo, ou seja na permissividade, ou seja no equilíbrio, que é educar com respeito. Certo? Então a mensagem que eu tenho para vocês hoje é: permitam-se não serem perfeitas. Não busquem a perfeição. Tá tudo bem se você errar, tá tudo bem se você não tiver paciência, tá tudo bem se de alguma forma você acabar gritando com seu filho, exigindo dele algumas coisas, tá tudo bem, só controle se isso não tá sendo a maior parte da sua vida, se isso não tá sendo a maior parte da sua maternidade. Se ela tiver, olha pra você, não pra sua criança, porque o problema não tá na criança, o problema tá em você. Tá tudo bem você ceder de vez em quando, tá tudo bem você não querer educar e acabar na permissividade de vez em quando, mas só repara se isso não tá sendo mais do que 10% na sua vida. Só repara se você não tá fazendo isso, e isso é uma negligência na educação. Estou negligenciando a educação dos meus filhos porque eu tô sobrecarregada, porque eu tô cansada, porque não sei como fazer. Porque se isso for mais do que 10, 15%, aí é disfuncional, aí você vai começar a ter problemas, tanto em casa quanto nos relacionamentos, ok? Gran Antunes colocou: crianças com bastante opinião, seguimos tentando. Sim, crianças com bastante opinião, a gente tem que se posicionar com elas, dizendo que entende, mas tem coisas que não são negociáveis, e aí você vai ter que estar disposta a ouvir choro, você vai ter que estar disposta a ouvir contra-argumentações. Crianças que são perseverantes, persistentes, elas acabam insistindo, nós não estamos acostumados com a insistência. Quando a gente insistiu muito na infância, a gente foi punido por isso. Hoje, quando os nossos filhos insistem, isso ativa os nossos gatilhos e a gente fica irado. Só que entenda que, como eu falei ontem, as competências biológicas dessa criança podem se tornar habilidades. Entenda isso, respeite isso, instrua isso. Porque a insistência descontrolada vira teimosia. A insistência descontrolada causa atrito e estresse na relação. Então não é porque essa é uma habilidade, uma competência biológica do seu filho, que você vai liberar que ele insista e vai deixar que ele faça isso o tempo todo. Saber ser resiliente, saber ter autocontrole, saber ser paciente também é importante. Então você vai instruir. E para instruir com uma criança de pulso firme, eu vou ter que ouvir choro. Eu vou ter que ouvir chateação, eu vou ter que ver cara feia. A criança faz assim, ó. A gente fala: que cara é essa? Pode desfazer essa cara pra mim. A criança não pode nem manifestar que ela não tá gostando. E a sua cara quando você não gosta? E a sua cara quando alguém faz algo pra você que você ficou incomodado? Você vai ficar fazendo cara de paisagem linda pra todo mundo? Não faz, gente. Você vira o olho, você franze a testa, você olha pra cima, você dá aquela bufada. Agora, teu filho não pode. É desrespeito. Deixa ele botar pra fora. Você tá colocando uma regra, ele não tá gostando da regra, ele tá manifestando aquilo. Se ele tá manifestando com o corpo, deixa ele botar pra fora. Se aquela manifestação começar a extrapolar, virar bater porta, mostrar língua, desrespeitar você verbalmente, aí é a hora de você entrar em cena e educar. Primeiro você entende a situação, compreende a emoção e diz dos seus sentimentos para com ele em relação a isso e redireciona. Agora, gente, uma virada de olho, uma bufada faz parte, você faz isso o tempo todo e nem percebe. Faz parte da manifestação da nossa contrariedade. Eu não gostei daquilo, eu não quero aquilo, eu tô frustrado com aquilo, não era o que eu desejo. Entendeu? Então, a gente priva as crianças, a gente priva delas chorarem, a gente priva delas manifestarem a dor, a gente priva delas se frustrarem, a gente priva delas sentirem raiva. As crianças, elas precisam ser robôs. Elas têm que sentir o que eu quero, fazer o que eu quero, viver o que eu quero, colaborar com o que eu quero. É tudo eu. Tá errado. E se você tá vivendo no tudo pra ela, também tá errado. Teu filho não é o centro do universo e nem você. Existem duas pessoas, no mínimo, dentro dessa casa.
e as duas pessoas têm necessidades importantes e vontades importantes, desejos importantes, precisa ensinar a cooperação, a colaboração, o respeito mútuo, a responsabilidade, ok? Bruno colocou, meu filho está muito seletivo na alimentação, 4 a 6, não quer nem provar alimentos que não come. Pode ser uma fase, Bruno, uma fase da criança tá mudando a questão do paladar, entendendo algumas coisas, não desista de oferecer. Ele pode dizer não por 1 ano. Não desista, invente pratos novos, coloca um molho no brócolis, pica o brócolis pequenininho no meio do arroz, faça ele provar de vez em quando um pouquinho que seja, um pouquinho de brócolis com muito mais arroz. Não desista, seja criativo, continue oferecendo que isso vai passar, seu filho vai voltar a comer. Não rotule e não se conforme com isso. Continue vivendo, fazendo, oferecendo, que um dia as coisas acontecem. Eu tenho muita dificuldade com as caras feias. Lucinete, só olhar para tua infância, entender como era a cara feia da sua mãe, ou o que a sua mãe fazia quando você fazia cara feia. Porque ou você fazia isso, ou ela fazia cara feia para você e hoje isso te ativa gatinhos. É tudo sobre nós, não é sobre eles. Mas não é porque é sobre nós que a gente precisa aceitar, deixar e que a criança seja o líder e o rei da casa. Tá errado. A criança não tem maturidade para saber o que é bom ou não para ela. Nós temos. Nós somos os adultos. Mas a gente pode validar, ouvir, entender e acolher a frustração ou a vontade dela. Ok? Um beijo grande para vocês. Espero que essa live tenha ensinado algo importante, acolhido vocês de alguma forma, ajudado a lidar aí com os desafios da vida. Tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê segunda-feira novamente para mais uma das nossas conexões da manhã, 7h45. Um beijo grande. Fui!